No próximo capítulo da novela Força de Mulher, no hospital, Arif vai falar com Bahar. Ela percebe que o olhar dele está bem diferente e pergunta por que ele está olhando daquele jeito para ela. Sem pensar duas vezes, ele fala que é porque ela é linda. Ela diz que não é. Ele fala que está falando sério, e logo após dizer essas palavras, ele começa a chorar. Bahar percebe e pergunta por que ele está chorando. Ele fala que chora quando alguém que ele ama sofre. Diz que quando isso acontece, ele não consegue ficar feliz. E diz que sempre se preocupa muito com quem ele ama. Bahar pergunta se ele está chorando porque acha que ela não vai conseguir. Ele diz que acredita que ela vai conseguir sim. Fala que ela não pode deixar os filhos dela. Diz que ela tem que ficar com ele. Ele fala que precisa dela para ser feliz. Bahar diz que ela sabe disso. Diz que ela vai sarar. Fala que vai ficar com eles. E em seguida pede para ele, por favor, não chorar. Diz que ele precisa cuidar de Doruk e Nissan até ela se recuperar. Arif fala para Bahar que ela pode ficar tranquila, diz que ele vai cuidar deles. Nessa hora, ele percebe que ela também está chorando e pergunta por que ela chora. Ela diz que não é nada, mas ele fala que já sabe o motivo. Ela fica surpresa e pergunta se realmente ele sabe. Ele diz que sim, fala que é porque ele nunca a beijou. E logo em seguida, ele beija Bahar pela primeira vez. E depois desse leve beijo, ele sai completamente aéreo. Ele passa por Seida e Elis, Atice, Enver e Jali, e não diz nenhuma só palavra. Todos ficam sem entender nada nessa hora, ficam sem entender o que está acontecendo. Já do lado de fora, Arif anda de um lado para o outro e de repente ele para, olha para o alto, fecha os olhos e abre um leve sorriso. E Elis fala para Enver e Atice que ela estava conversando com Seida exatamente sobre eles. Diz que elas chegaram à conclusão que a melhor coisa que eles podem fazer naquele momento é voltar para a casa deles, pois eles estão muito cansados. Ela diz que Seida vai com eles. Atice fala que ela não vai sair de lá. Diz que eles não podem ir. Seida pergunta, e como não? Pergunta para Atice se ela se esqueceu que Enver fez uma cirurgia recentemente. Fala que há pouco tempo ela passou mal e por causa de cansaço. E diz que eles precisam descansar. Ela fala que ela vai com eles. Diz que enquanto eles estiverem em casa, e Elis vai estar lá, cuidando de Bahar. Ela diz que eles não podem continuar lá. Diz que eles precisam descansar. Atice fala para Seida que de certa forma ela tem razão. Fala que realmente Enver precisa repousar. Seida diz para Atice que todos eles precisam descansar. E fala que é isso que eles vão fazer. Se aproxima de Atice e pede para ela ir com ela. Atice fala que ela não vai abandonar a filha dela. Seida fala para Atice que Jali já explicou que ela precisa descansar. Ela olha fixamente para os olhos de Atice e diz que ela não precisa se preocupar. E em seguida pergunta se ela sabe o que Bahar perguntou. Ela abre um sorriso nessa hora e conta que Bahar perguntou de Arif, perguntou se ele tinha voltado lá. Atice fica em silêncio nessa hora e Elis olha para Seida e dá um sinal.
Seida fala para a amiga que ela não está mentindo. Diz que Bahar realmente não perguntou de mais ninguém. Fala que tudo o que ela queria saber era se Arif tinha voltado lá. Diz que ela não perguntou de nenhum deles. Novamente ela olha para Tice e diz que sabe que Bahar vai ficar bem se eles forem embora. Seida fala que eles precisam ir logo porque já está ficando tarde. Ela diz que em vez deles ficarem lá sem fazer nada, eles vão para casa e pensam numa maneira de encontrar Sirin e pergunta se pode ser. Nesse exato momento, Bahar diz o nome de Arif. Seida sorri e pergunta para Yelis e Atice se agora elas acreditam que ela está dizendo a verdade. Pergunta se elas viram que ela estava certa e novamente diz que é melhor eles irem embora. Dessa vez, Atice não diz nada. Ela e Enver olham para Bahar e logo em seguida vão para casa. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Penápolis, de Água Clara, de Jataí, enfim, me conte ali nos comentários. Depois que Atice, Enver e Seida pegam um táxi e vão para casa, Arif vai falar com Yelis. Ele conta que não está encontrando o celular dele em nenhum lugar e pergunta se ela não encontrou. Ela não diz nada, simplesmente leva a mão no bolso, pega o celular dele e, é claro, entrega para ele. Ele pergunta onde foi que ela encontrou. Ela conta que caiu do bolso dele quando ele se levantou do sofá. Nesse exato momento, Arif vê que teve algumas ligações não atendidas e conta que o pai dele ligou para ele várias vezes e diz que espera que esteja tudo bem por lá. E Yelis fala que ela consegue imaginar o que ele quer. Diz que ele deve querer que ele vá buscar Doruk e Nissan. Arif fica surpreso nessa hora e pergunta do que ela está falando. E Yelis conta que Nissan e Doruk estão com o pai dele. Ela conta que a mãe dela não foi para lá. Arif diz que o problema é que o pai dele não sabe cuidar de ninguém. E Yelis fala que ele sabe sim. Diz que tem certeza que Doruk e Nissan estão bem. Ela conta que eles até saíram para comer. E Yelis fala que, além do mais, agora Seida já está voltando para o apartamento e Doruk e Nissan podem ficar com ela. Mas diz que sabe que Seida está muito cansada e fala para Arif que por isso é melhor ele mesmo ir cuidar de Doruk e Nissan. Ele fala para Yelis que é melhor que ela vá cuidar deles. Diz que ela pode ir. Fala que ele vai ficar com Bahar. Yelis olha fixamente para os olhos de Arif e pergunta se ele está falando sério. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.